sobre algum questionamento de alguns comentários do pessoal que a Polícia Militar ia sair de Antônio Carlos e já achei um absurdo o que ia acontecer. E gostaria que você fizesse uso aqui da tribuna para fazer esses esclarecimentos, tanto para nós vereadores e também para toda a população de Antônio Carlos. Desde já agradeço. Primeiramente, boa noite a todas as autoridades representativas desse município, a todos os ouvintes da rádio comunitária que estão acompanhando essa sessão. Primeiro, quanto à questão que foi noticiada no jornal de fechar o posto, me ofendeu muito fortemente e senti muito mal naquele dia que eu vi tamanho absurdo no jornal. Isso é a maior mentira que eu vi em quase 30 anos de carreira. Nós, desde o posto antigo até esse, ainda com o prefeito Ivens, nós lutamos com força de vontade indômita e modernizamos esse posto que era um barraco e hoje é uma casa digna para nossos policiais militares. Antônio Carlos, hoje, na crise da segurança e na crise de efetivo, em relação ao governador Celso Ramos, que tem o triplo de efetivo, ainda aqui tem mais efetivo do que em governador Celso Ramos. Em relação à região do Bom Viver, que tem 20 mil habitantes, hoje só temos o posto, não temos mais viatura permanente por falta de efetivo. Nós temos aqui um programa de educação ao trânsito seguro que está sendo um modelo copiado por outros municípios, tamanho é a competência desta guarnição. Eu até muitas vezes eu fico assim pasmo em não ser tão enaltecido pelo Poder Legislativo e pela própria Prefeitura o trabalho desses policiais militares. Nós em Biguaçu ganhamos 3 prêmios Top of Mind em 4 anos, ganhamos o Prêmio Cidadão de Biguaçu, e eu garanto assim para vocês que nunca, sobre hipótese alguma, e esse tipo de comunicação, ele destrói a imagem desse povo ordeiro e trabalhador. Não se pode falar de qualquer maneira na imprensa, tendo um comandante de batalhão, no meu caso sou eu, tendo o Sargento Melo, comandante do destacamento, era só telefonar e perguntar antes de publicar esta matéria. Nós temos um autor, um best-seller, A Técnica da Comunicação Humana, de J.R. Wintark Penteado, publicado na Livraria Pioneira, e ele diz: nós somos aquilo que comunicamos. Então, por mais que Antônio Carlos seja a cidade do Padre Raulino Reitz, deste botânico de nome, de expressão, por mais que esta casa e o poder executivo dessa cidade já tenha sido enaltecido como um dos melhores a nível de Estado e de país, mas se nós tivermos pessoas, seja pelo meio da comunicação no rádio ou por jornal, obcecados em pegarem fatos isolados ou até distorcidos, e pior esse que é mentira, infelizmente nós vamos estar comunicando o que desse povo? Se nós somos aquilo que comunicamos, então nós estamos transformando Antônio Carlos em uma cidade do caos. E muito pelo contrário. Isso aqui é um modelo de segurança. O programa de educação e resistência às drogas de Antônio Carlos abrange todas as escolas. Temos aqui um CONSEG, nós temos aqui também, hoje temos um mapa de Antônio Carlos, que é exemplo de Biguaçu, foi feito pelo soldado Maurício. Temos um trabalho aqui muito forte. Dizer que a polícia é onipotente, onisciente e onipresente, nós não poderemos falar. Numa cidade como esta, se der uma ocorrência no interior, com certeza, vindo assaltantes aqui no centro, vão assaltar a cidade, porque nós não temos condições hoje de atender todos. Então,
nós estamos passivos em Antônio Carlos, em qualquer lugar desse planeta, em operações de crime, como foi esses furtos coletivos. Não existe país nenhum, né, que consiga resolver de tal maneira essa situação. Mas há aqui uma prova estatística. Realmente houve uma diminuição de efetivo. O que menos sofreu dos 3 municípios foi Antônio Carlos. Nós tínhamos, em 2007, 14 policiais militares, hoje temos 10. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos 219 ocorrências, mas graças ao trabalho nas escolas, o trabalho preventivo, nós baixamos de 219 para 164 ocorrências, diminuindo 25% dos crimes. Isso quer dizer que Antônio Carlos, provado estatisticamente, não por fofoca e nem por maneira irresponsável, mentirosa, de caluniadora na mídia, mas por trabalhos técnicos, nós provamos que, apesar da perda de efetivo, houve uma diminuição substancial na criminalidade. Enquanto há muitas cidades que aumentou em 300% o crime, enquanto na região do Bom Viver foi até apelidado de faixa de Gaza pelo número de mortes de traficantes, hoje, inclusive, pegamos substância semelhante ao crack aqui em Antônio Carlos, tá? Mas isso não quer dizer que isso seja uma situação geral, é um fato isolado. Mas a Polícia Militar está aí, e foi através do trabalho de informação, estamos se antecipando a essa situação. Então, enquanto a maioria das cidades, e hoje, todo mundo está em pânico com o aumento do crime, Antônio Carlos, não é eu que estou falando, mas um trabalho estatístico sério diminui em 25%. Mas se pessoas usarem de maneira irresponsável a comunicação, essa cidade, que é o modelo de segurança, o modelo do turismo que vem aqui, nos parques aquáticos, a referência de muitas pessoas que vêm morar em Antônio Carlos, um desejo meu também morar nessa cidade, dos melhores colégios públicos desse estado, se não for o melhor, com certeza essa percepção vai causar um mal-estar na comunidade. Eu gostaria que essas pessoas obcecadas por isso fossem obcecadas pela verdade, a verdade estatística, e falasse o todo. E dissesse assim, olha, amanhã na rádio ou no jornal, pessoal, agora eu vou falar a verdade. Enquanto a maioria dos municípios desse país estão em pânico pelo excesso de crimes, os policiais militares dessa cidade, ainda que em menor efetivo, diminuíram em 25%. Isto é a verdade, é isso que tem que ser publicado, pessoal. Não é a pessoa de maneira irresponsável, sem consultar dados técnicos, publicar o que quer ou informar o que quer. Porque aquilo que se comunica se torna uma verdade, mesmo sendo uma mentira. Então essa cidade é um exemplo. O sargento Melo está aqui hoje pela alta qualificação que ele tem, pela dedicação que ele tem. O soldado Maurício era um policial militar que o mais, sinceramente, mais destaque lá em Biguaçu. Mas pediu muito, e como ele trabalhava muito bem, eu disse, olha, pelos teus méritos, eu vou estar mandando para Antônio Carlos. Os policiais militares, todos, se puderem, estariam em Antônio Carlos, que eles amam essa cidade e esse povo. Nós temos o governador Celso Ramos, que todos os policiais militares já pediram transferência de lá. Teve um dia que vieram todos, inclusive na hora de folga, pedir transferência de governador Celso Ramos, desculpe. E aqui em Antônio Carlos o pessoal gosta de trabalhar aqui. O pessoal ama essa cidade, estão aqui por amor, e a verdade é que está aqui estatísticas. Tá? É fiscalizado, o comandante cobra. O maior castigo para um policial militar em Antônio Carlos é o comandante chegar aqui e ter uma alteração, porque eu digo para ele, se tem alguma alteração, transfiro, ninguém quer sair daqui. Porque aqui é uma cidade com um povo maravilhoso, e eu penso que nós temos de divulgar a verdade que está em estatísticas, em trabalhos. Não vamos dizer que nós não temos falha, temos. Não vamos dizer que
que poderá sim ter outros crimes como esse. Proclamo a este povo que seja mais ligado com a Polícia Militar. Uma das experiências feitas por iniciativa do Sargento Melo e do Maurício foi sair de madrugada com um carro, bater nas portas do comércio, teve um cara de moto. Esse pessoal é totalmente desqualificado para a sua função, eles têm que, para fazer esse trabalho, tem que passar pela Polícia Federal. E nenhum cidadão comunicou à Polícia Militar. Então é necessária a segurança, é o dever de todos, sem exceção. Mas o que eu quero dizer para vocês, que Antônio Carlos, não é as minhas palavras, são estatísticas sérias. É uma exceção neste país, enquanto a maioria dos municípios, principalmente nesse estado, aumenta-se a criminalidade, aqui diminuiu 25%. 25%. É isso que nós temos que divulgar, a verdade. Quando acontecer alguma coisa errada, tem que se divulgar o que é errado. Mas tem que se divulgar o que é o certo também. O que está dando certo. E sobre hipótese alguma, vamos manter esse posto aqui no centro, porque está num lugar estratégico, cada vez mais bonito. E peço escusas, realmente deveria ter mais efetivo. Mas, mesmo diminuindo, né, de 14 para 10 policiais militares, nós conseguimos diminuir o crime. Agradeço a todos que estão comprometidos com a verdade. Eu tenho o meu telefone, essa Casa Legislativa, as autoridades desse município podem me ligar qualquer horário do dia e da noite. Eu estou 24 horas à disposição. Tudo que vocês pedirem vai ser feito. Nós temos uma corregedoria policial militar e somos rigorosos com falhas e, ao mesmo tempo, temos uma comissão de mérito para valorizar os bons policiais. E pode ter certeza, pode ligar para mim, porque não há nenhum outro lugar nesses 3 municípios que tem essa seriedade. Eu não vejo nenhuma comissão de mérito em nenhum outro local e nenhuma corregedoria. A Polícia Militar tem. E nós temos estatística, um trabalho muito sério. E eu conclamo aqui pela rádio que todo mundo possa realmente divulgar o todo. Não fato isolado, e pior, fatos mentirosos, colocando uma falsa, uma ideia, uma sensação negativa de segurança. Vamos falar o todo e a verdade. A verdade é que mesmo tendo poucos policiais, mas pela motivação que temos, a mudança da base policial, agora estamos mandando mais uma viatura descaracterizada, vamos ter um trabalho de agência de inteligência aqui também. Então diminuímos em 25%. Antônio Carlos continua ainda melhor de se viver. Tá? Não foi um fato isolado e vão existir outros, porque a Polícia Militar, repito, não é onipotente, onisciente, onipresente, mas se tiver meio de comunicação falando à toa, achando que dá ibope falar mal da cidade, com certeza vão manchar o turismo, vão criar uma sensação negativa de um povo que é destaque nesse país em termos de administração, educação, de tudo. E seriam essas minhas palavras, eu estou aberto a qualquer colocação. Eu amo essa cidade e os senhores não têm todo o direito pela autoridade que são representantes desse município. E eu estou aberto e gostaria que vocês até não tivessem medo de fazer nenhuma pergunta, mas que fizessem as perguntas, de repente as mais difíceis, mas que a gente pudesse esclarecer o povo de Antônio Carlos sobre a égide da verdade. Então eu me coloco aqui à disposição nesse sentido. Algum vereador